Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor Lima Alves, sou aluno do Colégio Henrique I e hoje eu vim falar sobre as revoluções que aconteceram lá na Rússia de 1917. Só que, vou deixar já um negocinho aqui explicado. Essa revolução teve duas fases. Essas duas fases passaram por momentos diferentes. Só que o que acontece? Lá, o calendário deles é diferente do daqui. Lá no Oriente é tipo um mês atrasado. Aqui já é um mês adiantado, beleza? Então quando eu falar Revolução de Fevereiro, aqui era março. E quando eu falar Revolução de Outubro, aqui era novembro. Beleza? Pra ficar só mais fácil. Então vamos lá. A Revolução de 1917 aconteceu que era, no caso, para derrubar a monarquia e colocar os bolcheviques no poder, que foi liderado por Vladimir Lenin. Só que nessa revolução aconteceu várias confusões, várias tapas na cara, vários tiros, várias coisas. Não foi um negócio pacífico, assim, coisa de paz, coisa de conversa, não. Foi tapa na cara. Cheio de cabelo, tiro, porrada, bomba, sangue, morte. Só que nessa revolução de 1917, estava acontecendo o seguinte, porque isso aí aconteceu pós a Primeira Guerra Mundial. E aí a Rússia tava meio prejudicada, vamos dizer assim. Porque, tipo, tinha trabalhadores, burgueses, camponeses, enfim, todos eles estavam trabalhando muito para ganhar bem pouco. A Rússia tava quebrada. O líder daquela época, ele não dava valor mesmo. Ele tava tipo, vocês que lute com vocês mesmos, meus anjos, ó. O beijo da gata pra vocês, porque eu tô benzaço. Então foi diferente naquela época. Eles lutaram bastante. Lutaram porque, olha, foi diferente. Não é à toa que foi nessa época que teve que acontecer a União Soviética, que foi o primeiro país a adotar o sistema socialista, que acabou em 1991, beleza? E agora eu vou começar a falar sobre as revoluções de fevereiro e as revoluções de outubro. Agora eu vou começar a falar sobre as revoluções de fevereiro, que, como eu já falei no início do vídeo, é em março, aqui no calendário do Ocidente, beleza? A Revolução de Fevereiro teve só, no caso, foi a derrubada do último Cesar, tá? Foi o Cesar Nicolau II. Derrubou ele e botou os bolcheviques no poder. Beijão a todos, ali foi o pulo da gata. Agora, na Revolução de. A Revolução de Outubro, que no caso aqui aconteceu em novembro, foi na mesma época que aquela da lá. Aquela lá, que foi em 1917, tá bom, gente? Não esquece essa data que é importante, que, né? Vitor Couto adora gravar uma data. Então vamos lá, né? Já grava essa data aí pra gente. E aí, essa daí, no caso, foi pra derrubar o governo provisório e colocar o socialismo como o principal. Ou seja, aquilo dali foi o golpe do golpe do golpe, entendeu? Foi só pra tirar a gatinha do poder pra botar outro, entendeu? E aí foi assim que começou, né, a caminhada soviética. Agora vai vir meus coleguinhas pra explicar mais sobre a Revolução Russa. Beijão, gente. Oi, eu vou falar um dos maiores partidos de oposição ao governo da Rússia naquela época, que era o Partido Social Democrata Russo. Ele foi um partido político socialista russo fundado em 1898 e eles criticavam a política do país. E seus líderes eram Plekhnano e Lenin. Aliás, eles tinham que viver fora da Rússia porque eles eram perseguidos pelos caras políticos, sabe? Porque eles não defendiam. Eles criticavam a política do país, como eu falei, e mesmo criticando eles estando no mesmo partido, existia divergência quando se tratava das soluções para acabar com esses problemas da Rússia. Então, com isso, dentro do partido foram divididos dois grupos, que eram os mencheviques, que eles defendiam que os trabalhadores podiam conquistar o poder participando de atividades políticas, como eleições, por exemplo. E eles ainda acreditavam que
para fazer um negócio, eles precisavam primeiro esperar o desenvolvimento da Rússia para fazer uma ação revolucionária. E aí são conhecidos como mencheviques porque eles receberam menos votos do que o outro grupo, que eu vou falar daqui a pouco. Eles acabaram recebendo esse nome porque significa minoria. Agora eu vou falar sobre os bolcheviques, que são a maioria. Eles eram liderados por Lenin e eles defendiam que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária, ou seja, pela luta armada. Enquanto um pensava nas ações políticas, o outro já pensava na luta mesmo. Como esse grupo obteve mais votos, eles eram conhecidos como bolcheviques, que significa a maioria. E esses nomes aí que eu acabei de falar, bolcheviques e mencheviques, eles foram dados após uma votação em 1903 no Congresso de Partido para definir a junta editorial do jornal desse partido. Olá, Vitor. Eu sou a Lara e agora eu vou falar um pouco sobre a Revolta de 1905. Bom, ela foi basicamente um ensaio para a Revolução Russa. No começo do século XX, a Rússia ela ainda estava num modelo de absolutismo, com o poder centralizado na mão do czar. A transição do feudalismo para o capitalismo aconteceu muito tarde no Império Russo. Isso justifica ainda mais o atraso das estruturas políticas e econômicas comparada com o resto do mundo. Aí, em 1861, aconteceu a emancipação dos servos na Rússia, que fez com que o capitalismo se instalasse. Porém, isso acabou acontecendo muito rápido, o capitalismo se instalou muito rápido e acabou gerando uma crise política. Os servos eles foram liberados, para comprar terras e tudo mais, só que o custo de vida era muito alto, então eles acabaram ficando na miséria mesmo, eles permaneceram na miséria. Nas regiões de Moscou, São Petersburgo e Baku, elas sofreram um processo de industrialização muito rápido. E isso acabou fazendo aumentar as classes médias e também os operários urbanos. Com o dinamismo, as estruturas sociais uniu as classes que estavam interessadas pela democratização da política. Já os feudais e o czar, eles tentaram manter a estrutura russa como estava. Como a Rússia tinha uma estrutura atrasada, a população estava cada vez mais descontente. E entre 1904 e 1905, aconteceu a Guerra Russa-Japonesa, o qual a Rússia teve uma derrota desastrosa. Aí, em 22 de agosto de 1905, um padre chamado Gregory George organizou uma manifestação pacífica que marchou até o palacete de inverno do Nicolau Czar II. Do Czar Nicolau II, falei ao contrário. E lá na frente do palacete, eles tentaram entregar uma série de reivindicações dos russos. Aí o czar ameaçou a população para que recuassem, só que eles acabaram não recuando. Então o czar mandou as suas tropas atacarem, deixando centenas de mortos. E esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento. E isso acabou manchando totalmente a imagem do czar. E foi só mais um passo para a revolução acontecer. Agora, não só os camponeses estavam descontentes com o atraso da Rússia. Diversos setores da sociedade começaram a ficar descontentes também. Os trabalhadores urbanos reivindicaram melhorias econômicas e igualdade. Os intelectuais e liberais protestaram por direitos civis. As forças armadas e nacionalidades minoritárias queriam a liberdade cultural e política.
e os camponeses, que eram os que mais estavam insatisfeitos, queriam melhorias econômicas. O czar ele ainda tentou manter a autoridade. Aí, em outubro do mesmo ano, ele lançou o Manifesto de Outubro, no qual permitiu a criação de parlamento e a existência de partidos políticos. Foi aí que surgiu os mencheviques e os bolcheviques. A iniciativa do czar acalmou os moderadores, porém os socialistas continuaram insatisfeitos e realizaram mais greves. O czar ele ainda governou por mais alguns anos, só que, obviamente, com a Rússia já com uma estrutura diferente. A revolta de 1905 acabou sendo um movimento totalmente espontâneo contra o governo. Eles não tinham uma liderança ou muito menos direção, controle ou objetivos claros, mas mesmo assim acabou sendo muito importante para o início da Revolução Russa em 1917. E é isso. Olá, professor. Bom, eu sou o André e agora eu vou dar minha explicação sobre a minha parte do trabalho, né? Minha obrigação. Bom, antes de tudo, eu quero só falar que vai ter ruído, sim, porque além de estar chovendo, eu tenho uma vizinhança muito mal educada que vai com certeza fazer bastante barulho, como já tá fazendo agora. Então, tá, mais relevo. Vou falar sobre minha parte do trabalho. Minha parte do trabalho é a criação da da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A criação da União Soviética. Bom, a União Soviética é um assunto muito falado em história. Porém, muitas pessoas não sabem como ela foi criada e eu vou explicar isso exatamente agora. Bom, a URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, existiu desde 1922 até 1991. Foi o resultado direto da Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Bom, nesse momento, a Rússia estava passando do governo czarista para o governo republicano. Bom, então, tendo em vista o contexto que a Rússia estava passando, o líder dos bolcheviques, Vladimir Lenin, ele derrubou o governo provisório que foi imposto por Kerensky e, a partir daí, começou a nova onda chamada socialismo. Sendo assim, o nome de Lenin não parava de subir na Rússia. O nome dele estava lá em cima, ele foi o criador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, como tudo na vida, nem tudo na vida são flores, para algumas pessoas, Vladimir Lenin morreu no ano de 1924. E como toda pessoa famosa sempre deixa alguma briga rolando, não aconteceu diferente para o Lenin. Trotsky e Stalin, que eram dois caras lá importantes, começaram a briga para ver quem ia pegar o lugar de Lenin. Bom, vou falar qual era a diferença dos dois. Trotsky defendia a revolução permanente. O que era isso? Ele defendia que a União Soviética devia se espalhar para vários países, como não para o mundo, talvez. Já Stalin, ele era mais reservado, ele falava assim, não, a União Soviética tem que ficar só aqui na Rússia, só em um país. Porque para ele, expandir a União Soviética para outros países ia ser ruim para o plano que ele tinha na cabeça dele. Foi aí que o Congresso do Partido Comunista defendeu a tese de Stalin, a opinião de Stalin. E Stalin foi o novo líder da União Soviética. E começou aí o movimento stalinista, todo o seu legado. Olha esse carro passando agora, que falta de educação. E começou, então Stalin, a partir daí começou todo o seu governo da União Soviética. Quanto a Trotsky, o que aconteceu com ele? Trotsky foi morto. Stalin encomendou a morte dele. Então, no ano de 1940, Trotsky foi morto a picaretadas em sua cabeça, no país chamado México. E foi assim que acabou a vida de Trotsky. E Stalin continuou na União Soviética. Acabou minha parte do trabalho agora, mas eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volte um pouco desse vídeo que você vai entender com certeza. Eu espero que você tenha gostado e nos dê uma nota excelente.